começo de tudo, Júlio, foi que eu era uma menina, uma estudante relapsa. Eu não estudava nada, eu tirava zero em tudo, eu repeti um ano. E aí, de teatro, eu só tinha visto uma vez a Bibi Ferreira há muito tempo, com a Cacilda Becker como amiga da Moreninha. Mas tinha sido uma coisa quando eu tinha 10 anos e tal. Quando eu tinha uns 15 anos, eu fui ver no Teatro Municipal o Hamlet do Sérgio Cardoso. E a grande prova de que o teatro modifica. Eu entrei uma e saí outra. Eu comecei a dizer, eu preciso estudar agora porque eu quero ser atriz, ou então eu quero escrever que nem Shakespeare. E aí eu virei uma boa aluna. Não uma aluna excelente. Uma aluna excelente eu nunca fui, mas eu virei uma boa aluna. E aí o seguinte, eu não sabia que curso que eu ia fazer, porque eu queria escrever, que nem Shakespeare, né? Não deixava por menos, só Shakespeare. E aí eu falei, direito, não sei, letras, talvez. Aí abriu a primeira escola de jornalismo. E meu pai falou assim, olha aí, você gosta de escrever, vai fazer essa escola. Só que eu estava com 15 anos ainda, quer dizer, terminei ginásio, fui fazer o curso clássico para poder entrar na Casper Libero. E acontece o seguinte, a minha primeira peça demorou 50 anos. Eu fiquei 50 anos fazendo jornalismo. E como eu queria me aproximar de teatro, eu gostava de teatro pra caramba, o jornal que eu trabalhava não tinha crítico de teatro, eu um dia cheguei para o secretário-geral e falei assim, olha, eu quero e escrever crítica. Eu não sabia nada, mas me deu uma coragem, etc. E aí fui estudando e lendo, etc. E acabei sendo crítica de teatro durante 22 anos. Mas peça mesmo só foi aparecer depois, muito tempo depois. E aí mandei para... Bom, antes disso, eu escrevi uma peça chamada Lugar de Padre, e o Afonso Gentil leu e resolveu montar com um grupo de teatro amador lá de Santos. Isso aí Foi bom. importante. Deixa eu dar só uma nota de rodapé aí. Quem fez essa peça em Santos foi o Marco Antônio Rodrigues. Hoje é o diretor de teatro e professor e o Marcão fala até hoje. A primeira peça foi a peça da Regina Helena. Então, a Regina marcou a vida de um grande diretor da minha geração, um pouquinho mais novinho que eu, mas da minha geração. Então, é importante essa nota de rodapé. Desculpa. Oswaldo, e quem fez a peça também foi o Carlos Pinto. Carlos Pinto, exatamente. E eu sentei num último lugar lá, com uma vergonha incrível. Eu falei, se ninguém gostar dessa peça, eu estou acabada como crítica de teatro. E aí, quando os atores falavam o meu texto, eu dizia assim, não é possível que tenha sido eu que escrevi isso, eu não acredito. Era um negócio assim que parecia que eu era telespectadora só. E depois, muito tempo depois,
eu escrevi a, a peça E Agora o que eu faço com o Pernil, mandei para Fernanda Montenegro, mandei para Teresa Raquel, mandei para Rosa Maria Murtinho, mandei para Natália Timberg. A Rosa Maria só disse assim, não, o texto é para uma velha, eu sou moça ainda, eu não vou fazer. Era uma velha de 70 anos. A Rosa tinha, acho que tinha essa mesma idade. Mas ela falou, não, eu não vou fazer. E a peça ficou na gaveta. 5 anos depois, a Rosa me telefonou um dia e falou assim, olha, aquela sua peça, você ainda tem? Eu falei, ainda tenho. Então me manda que agora eu tenho idade para fazer essa peça. E foi bom, ficou 2 anos e meio em cartaz, era a Rosa, o Cláudio Cavalcante, aí a Sanã Martins e a Zuma Mercadante. E foi dirigida pela... Oswaldo, como aquela atriz e diretora com Jacqueline Laurence. Francês. Jacqueline Laurence. E foi bom, eu fiquei feliz da vida, né? A Rosa levou em várias capitais, por várias cidades do interior, ficou 2 anos e meio em cartaz. Depois disso, eu já tenho um monte de peça escrita, mas ninguém quer montar. Também eu tenho mostrado para muito pouca gente também, né? Quer dizer, eu sou uma autora de 2 únicas peças representadas e várias outras na gaveta. Você sempre escreveu para teatro adulto ou você também escreveu para teatro para criança? Não, sempre para teatro adulto. E quais são as peças, Regina? Quais os títulos? Olha, de uns tempos para cá, praticamente eu só tenho escrito peças para atores idosos. É o meu universo, é o universo que eu conheço, que eu sinto. Então, eu só escrevo para atores idosos. E, recentemente, eu adaptei um conto que eu escrevi e que deu nome para um livro de contos que eu publiquei há muito tempo atrás. Esse conto chama As Duas Noras, e ganhou um prêmio. Esse conto ganhou um prêmio. Tinha um concurso na Secretaria de Estado da Cultura daqui de São Paulo, chamado Mulheres Entre Linhas. E esse conto ganhou o concurso. E uma vez o Silvio de Abreu me falou assim, esse conto seu é mais uma peça de teatro do que um conto. E aí eu resolvi transformar esse... Foi a última coisa que eu escrevi, foi esse... Acho que eu nem mandei para o Oswaldo ainda. Não sabia, não. O conto é magnífico. O conto é daqueles contos exemplares que, para toda antologia, tem que ter esse conto da Regina, que realmente é brilhante. Agora, eu não conhecia essa versão para teatro, e o Silvio eu fiz tinha razão, muito teatral.
por causa dessa história que o Silvio de Abreu me falou há muito tempo, que o meu conto era mais uma peça de teatro do que um conto. É uma mulher dessas que cria filho assim, na palma da mão, adora, nada é bom para o filho, etc. E ela fala das duas noras dela. Ela odeia as duas noras, mas ela procura disfarçar, ela elogia e tal. Então, ela diz, ela parece um camelo quando ela anda, mas é um camelinho engraçadinho. E ela procura, ela enfia a faca e depois assopra, faz um curativo, etc. Então, essa foi a última coisa para teatro que eu escrevi. Esses textos, o que você mandou para mim foi As Duas Noras, o Chora Cavaquinho, e agora o que eu faço com Pernil, A Noiva do Aguinaldo e o Me Ajude Santo Expedito. Foram esses 5 textos. Aí você tem mais fora esses textos, Regina? Eu tenho mais, mas eu tenho tanto que eu não me lembro nem os nomes. No intervalo, no intervalo eu dou uma espiada aqui. Esse Chora Cavaquinho também é para gente idosa também. Antes da pandemia, eu estava dirigindo um espetáculo com a Maria Pompeu e a Regina Gutmann e a Bia Vogel. E elas ficaram mais de 1 ano e meio procurando um texto para a idade delas. A Maria Pompeu deve estar atualmente com 86, 87 anos. E não encontravam. Até que caiu na mão, por indicação, esse texto, chama As Inseparáveis. Mas seria bom divulgar isso, porque tem uma série de atrizes no Rio de Janeiro, já com uma certa idade, que não encontram um texto. Pois é, me procura que eu tenho uma multidão aí. Não sei se todos são bons, mas pelo menos eu tenho. Eu vejo essas pessoas em fila de INSS, fila de SUS, ônibus, motorista de táxi velho, as minhas amigas velhas. Não, e o Chora Cavaquinho, ele é muito assim, né? Quando eles se encontram, eles começam a falar sobre... É assim, é tragicômico, né? Mas o papo deles é: eu tenho pressão alta, mas chá de tal coisa é bom, não sei o quê. Porque tem a filha do INSS. Então, toda essa problemática que a gente sabe que é trágico, né? Mas é um riso. Eu comecei a rir, mas eu falei, mas do que eu estou rindo? Que é tão trágico isso, que é tão sério, né? Mas é o que acontece, né? E a forma como que você coloca isso na E, Júlio, peça. tem a seguinte coisa, eu não sei escrever sobre nada triste. Se é triste, eu acabo fazendo comédia. Uhum. Não sei escrever uma coisa triste. Não dá. Então, por exemplo, esse negócio de chamar terceira idade de melhor idade é a maior cretinice que eu já ouvi na minha vida. Um dia dói o Concordo. pescoço, outro dia dói a orelha, outro dia dói as costas, outro dia dói o pé, outro dia dói o braço, outro dia você tem isso, outro dia você tem aquilo. Agenda social completa, clínico geral, ginecologista, ortopedista, oculista. Sabe, cadê que é melhor idade? Então, a gente tem que rir disso, meu Deus do céu. Né? Por exemplo, agora, recentemente, eu levei um tombo, eu me arrebentei, eu bati a cara, que eu fiquei com a cara inteira roxa, eu quebrei 2 costelas, eu quebrei um ossinho da mão aqui chamado escafoide. Eu me arrebentei inteira,
Aí eu tive que usar uma luva incômoda pra caramba. Quando eu estava com a luva, eu tive herpes. Aí eu tive que tirar a luva, porque minha mão ficou cheia de ferida. E aí, depois que eu tirei a luva, agora dói esse escafoide aqui, que é uma coisa horrorosa. Agora, vem me dizer que é terceira idade. Terceira idade, se você é jovem leva um tombo desse, você levanta, sacode a poeira. Com 91 anos, caí assim, o cara que me socorreu na rua pensou que eu tinha morrido. Ele falou, morreu, porque eu estava estatelada. Ave Maria, melhor idade isso aí? Eu queria perguntar uma coisa para você, porque a gente tem, em cada fase da vida, a gente vai aprendendo a viver o que a gente está vivendo. Só tem como viver, é ir vivendo, né? Vivendo cada fase, o que ela apresenta. A velhice, eu sinto que eu tenho que reaprender mais, e só com a experiência vivida é que eu estou conseguindo envelhecer feliz, podendo aproveitar as coisas que existem só na velhice, que antes eram impossíveis de serem usufruídas. Algumas calmas para poder viver, para poder desfrutar do momento vivido com uma tranquilidade que antes eu pessoalmente não tinha. Mas ao mesmo tempo é doloroso, tem muita coisa que é doloroso. Como que é para você? Você falou assim de um jeito geral, de um jeito engraçado, mas como que você sente isso? Aquilo que tem me parece que é no Prometeu Acorrentado, que tem assim, que Zeus deu por lei aos homens aprender pelo sofrimento. Mas acho que é sofrimento no sentido de passar por, de sofrer a coisa, não de sofrer dor, eu acho. Como é que você sente isso? Olha, eu não sei te responder isso, viu? Eu acho que, quanto a mim, eu acho que eu fui vivendo, eu fui levando alguns sustos. Poxa, estou muito velha, tal, não sei o quê. Eu fui aprendendo a ter calma aos poucos e acho que levando tudo não muito a sério. Eu me divirto muito com as trombadas que eu dei na vida, com as trombadas que a vida me deu, com os erros que eu cometi. A partir de um certo momento, eu até 60 anos, eu era sedentária totalmente. Eu não... Para tudo eu tinha que tomar táxi, ônibus e tal. A partir dos 60 anos, eu comecei a achar que, para suportar os anos que vinham vindo, eu precisava me fortalecer. Eu tive uma artrose no joelho direito muito violenta. Eu procurei um médico especialista em joelho. Eu pensei que ele fosse me entupir de remédios e ele falou assim, faz hidroginástica. E eu comecei a fazer hidroginástica. Depois disso, eu comecei a fazer musculação, alongamento, comecei a andar de esteira, que eu detesto, mas eu ando. Eu acho que essas coisas foram me dando
segurança para continuar enfrentando os anos que vêm vindo, né? Inexoravelmente. Depois desse meu tombo, esse meu tombo foi há um mês. Eu fiquei muito assustada. Assustei muito, porque eu fiquei me sentindo muito mal. Por incrível que possa ser, hoje foi o primeiro dia que eu acordei e falei, eu estou melhor hoje. Então, eu acho que é um aprendizado que se a pessoa não tiver tutano para ver que está ficando velha e que precisa ter calma e que precisa levar a vida para frente, eu acho que acaba ficando aquelas velhas. Você já viram aquelas velhas que a gente vê muito em reunião de família e tal? A velha fica com a cara meio tortinha assim, e sempre assim. Se a gente não for tendo calma, a gente vai ficando que nem aquelas velhas. Eu conheço velhas, eu conheço inúmeras assim. Eu tinha uma amiga e um amigo que eram meus amigos há muito tempo, eles morreram há muito tempo. Eu ia jantar com eles, na casa deles, e eles dormiam. Um dormia de um lado, um dormia do outro. E eu ficava sem saber o que fazer. Eles não eram muito mais velhos que eu. Agora estou me lembrando da Jacira, uma minha amiga, minha e do Oswaldo, que morreu recentemente, e que uma vez eu e ela dormimos também, convidamos um amigo nosso para jantar conosco, e eu dormi de um lado, ela dormiu de outro, e o cara acordou a gente à noite, de madrugada, disse, olha, eu já vou, eu me ajeitei melhor no sofá e falei, joga a chave por baixo da porta. Essa eu não sabia. Isso aí não foi velhice, isso foi sacanagem. A gente tinha bebido muito uísque. Deixamos o cara sozinho vendo televisão. Eu dormindo no sofá e a Jacira no outro, meu Deus do céu. Isso dá uma peça de teatro, viu? Mas isso já foi sacanagem da nossa parte. Agora, o jeito é esse, é você levar, é você dar risada de você mesma. Agora, você dizer que você é calma é uma metáfora, né, Regina? Não, Ela peraí. sempre foi briguenta, gente. Olha que eu conheço a Regina Caramba! há 50 anos. Mas a calma que eu digo é outra. Não, É eu uma sei o que você quer dizer. interna, Esse seu lado briguento, né? é o lado briguento. Tá certo. Nesse episódio, ela sempre. Eu conto porque ele é exemplar da Regina. Pediria que ela contasse de novo. O dia que ela entrou com um chicote na redação da Gazeta para impor-se diante de uma redação machista. E conta isso, Regina. Não, teve um Ela era muito calma, ela só pegou o chicote e falou assim: bem, na hora que ele fizer, eu chicotei esse cara. Só isso. cara que era insuportável, era um machista horroroso. Teve um dia que eu e ele estavam tomando cerveja num botequim e ele falou assim para mim: eu acho muito normal eu estar tomando cerveja com você aqui, mas se fosse minha irmã, eu tirava ela daqui a tapa. Bom, esse era o cara. E ele era um vagabundo, assinava ponto e ia embora, sobrava para os outros, etc. E um dia eu falei, Paulo, tem gente que não trabalha nessa redação, a gente aqui tem que trabalhar pelos outros, não sei mais o quê. Aí ele falou, eu vou bater nessa mulher e não demora muito. Ele tinha 2 metros de altura, 1 de largura. Eu falei, se ele vier me bater, eu apanho. Vou fazer o quê? Comprar um revólver?
Não vou. Vou matar alguém? Não vou. Aí eu fiquei pensando, eu vou me defender como? Aí fui na fazenda, peguei um chicote de charrete, daqueles grandões assim, e cheguei na redação de manhã cedo, as mesas eram de latão, eu peguei o chicote e fiz na mesa, estalou tudo. A redação inteira olhou assim, ficaram olhando. Eu dei uma outra estalada com o chicote, dobrei o chicote, abri meu arquivo, guardei, sentei e comecei a trabalhar. Aí, todos os dias que eu chegava de manhã cedo, eu dava umas 2 estaladas na mesa, bem fortes, guardava o chicote. Bom, ele não chegou perto de mim. Aí, o Carlinhos Brickman conta isso de um outro jeito, que eu chegava com chicote, todo dia batia em todo mundo, não. Não aconteceu nada disso. Agora, que eu já bati em gente, já bati em gente. Isso sobe de vez em quando uma loucura, quer dizer, hoje eu não vou fazer mais isso, porque se eu for bater em alguém, eu já apanho. Então, mas, por exemplo, teve um dia em um shopping, eu tinha acabado de sair de uma vaga de idoso, eu estava saindo, 2 molequinhos entraram na vaga de idoso que eu tinha saído. Eu parei o carro, voltei lá, eles estavam saindo, eu falei, ei, vem cá, vocês não viram que a vaga é de idoso? Um deles falou, vai te foder, velha. Vai te foder? Eu estava usando uma bengala por causa do meu joelho, eu taquei a bengala num deles, acertou no ombro de um e o outro saiu correndo. Corre que a véia é louca, corre que a véia é louca. No trânsito também, uma vez um cretino me fechou e foi embora. Para azar dele, o sinal fechou na frente, eu desci do carro com a minha bengala, fui lá, ele fechou o vidro o mais depressa possível, eu ia enfiar a bengala na cara dele. Ainda bem que ele fechou o vidro. Então, é isso que o Oswaldo sabe e fala que eu sou nervosa. Calma, ela é muito calma. De vez em quando me bate uma loucura. Mas a calma que eu estou dizendo é que você tem que, sei lá... Agora, Regina, essas demonstrações de calma que você está contando refletem na tua escritura, nos teus textos? Acho que refletem. Acho que sim. Acho que sim. E depois acontece, quando eu faço uma dessas loucuras, depois eu acho graça, eu morro de rir. Digo, eu sou doida. Um dia eu fui brigar com um desses caras que foi no Embu, eu fui brigar com desses flanelinhas. Eu ia sair do carro para brigar com ele, a minha irmã me deu uma gravata. Minha irmã estava na parte de trás, ela me deu uma gravata para eu não descer. Alguns impulsos malucos que eu tenho, cada vez eu tenho menos. Eu estou com 91 anos, estou criando juízo. Oswaldo, eu já não fui muito mais briguenta? Só foi briguenta. A Regina, ela, para botar ordem em Juqueí, ela morou muito tempo entre São Paulo e Juqueí também, foi secretária do Meio Ambiente, São Sebastião. As brigas que ela contava para a defesa do meio ambiente, limpeza de praia em Juqueí, que ela saía, os esporros que os banhistas levavam dela, não era moleza. Ela pegava realmente no pé. Eu acho que não tem outro jeito. Certas coisas, acho que essa braveza da Regina eram providenciais, porque
as pessoas entenderem que praia era um lugar para se manter limpo, foi difícil. Hoje tem uma consciência, mas imagine isso há 50 anos atrás. Se não fosse um pouco na porrada, um pouco nessa coragem da Regina, eu chamo de coragem, porque ela brigava com qualquer um, entendeu? Não tinha autoridade para ela. Ela não perguntava se a pessoa era isso, era aquilo. Tinha uma coisa que indignava, você pode contar que ela ia reagir, ela não levava desaforo para casa. E é difícil mesmo, às vezes você tinha que conter a Regina assim, meu Deus. Tinha certas coisas que, se a gente tivesse junto, acontecesse, a gente assim, tomara que ela não veja, porque se ela perceber isso, ela vai criar maior... É ou não é verdade? Foi o Juqueí, aquela briga do meio ambiente ali, o que você brigou com poderosos do pedaço. Era uma briga, aquilo era uma briga de foice, com ameaças de morte e tudo. Quer dizer, não era biscoito. A briga sobre meio ambiente, lá em São Sebastião, foi uma coisa assim terrível. Foi punk. Nesse ponto, só alguém com a sua coragem para enfrentar aquilo. Hoje talvez seja mais fácil, mais simples, as pessoas entendem, mas isso nos anos 70 era difícil botar na cabeça das pessoas. Mesmo nos anos 80, era complicado botar na cabeça das pessoas que certas coisas não podiam ser feitas, né? O que havia as leis, né, você não podia ficar desmatando qualquer pedaço de terra. Quando eu vi aquele filme meu Deus, como é que era? Saneamento Básico. Vocês viram Saneamento Básico? Eu não vi. Eu me senti retratada naquele filme. Parecia que eu era um personagem daquele filme. É a história de um pessoal que tenta arrumar dinheiro para colocar em ordem um lugar, etc. Eles resolvem fazer um filmezinho, uma peça de teatro, uma coisa assim. E se vocês não viram esse filme ainda, vocês têm que ver. Aparece o elenco é o Lázaro, né? O Lázaro Ramos, a Fernanda Torres, né? Fernanda Torres. Eu quero ver esse filme de novo, porque eu achei esse filme bárbaro. Mas refletiu muito aquela minha tentativa de defesa do meio ambiente em Juqueí e depois em São Sebastião. E Juqueí foi fichinha perto do que aconteceu depois, quando eu fui secretária de Meio Ambiente. Porque daí você mexeu com poderosos, né, Regina? Você mexeu. Em Juqueí também alguns eram poderosos. Chegou uma vez um dono de um condomínio na minha sala. Primeiro, ele entrou sem bater. A secretária era uma mulher, ele achou que ele devia entrar na minha sala sem bater. Ele abriu a porta e entrou. Aí ele me mediu de alto a baixo assim, e falou assim: secretária do Meio Ambiente? Eu falei: sou. Qual é a sua formação? Eu falei: eu sou jornalista. E como jornalista, a senhora acha que a senhora sabe alguma coisa sobre meio ambiente? Eu falei: olha, eu não sei muita coisa. Eu trabalho com meio ambiente há 40 anos e não sei muita coisa, não. Mas eu tenho uma equipe aqui que sabe. Tenho educadoras ambientais, eu tenho geotécnicos, eu tenho engenheiros ambientais, etc. E ele continuou de pé, olhando para mim. Quando ele ia sentar, eu falei assim: sai da minha sala, agora! Agora!
Pode sair agora. Primeiro você entrou sem bater, agora você vai sair também sem bater. Saia. Eu não converso com o senhor mais, porque aí que eu identifiquei quem era ele. Era um cara que jogava esgoto em rio assim, barbaridade. E como esses, ó, eu vou te falar, não foi um só, não. Mas aí que Sorte tá. dele que você estava sem o chicote, né? Porque senão ele mereceria uma bela de umas chicotadas e não ia esquecer nunca, né? Não, e eu acho a seguinte coisa, em prefeitura, você só pode se arriscar a ser secretária de meio ambiente se você tiver confiança no prefeito. Se você não se o prefeito não te der força, acabou. Você tem que pedir a conta e ir embora. Não tem como. Ou você trabalha com um chefe que te dá sustentação, ou acabou. Não tem o que fazer. Tem que ir embora. Pessoalmente, Regina, eu sinto um aprendizado, sobretudo quando eu convivo com os filhos, um aprendizado que eu só posso alcançá-lo pela idade que eu tenho, por tudo que eu vivi. Porque eu era acostumada a ser o galo do terreiro, eu era autoridade, eu era referente, pode, não pode, vai, não vai. Era eu a mãe, era eu a autoridade, isso mudou. Agora, é assim, mãe, pelo amor de Deus, não sobe no banquinho. Eu quero subir porque eu acho que eu estou bem, mas tenho pedido, pelo amor de Deus, então e tem coisas que vão mudando. Essa mudança, tem uma foto de um livro de cultura africana que tem uma negra de uma certa idade assentada, aqui atrás dela uma outra mais velha, e mais atrás uma outra bem mais velha. É um livro lindo. Me parece que a organização do Carlos Eugênio Marcondes de Moura. É um livro muito bonito. Eu olho para aquela imagem e eu sinto que ela me fala muito dessas gerações, dessa coisa que é só a experiência que dá. Por que o Tiresias tem que ser velho? Porque não pode ser um personagem novo. É só um velho para ser Tiresias. E é só um jovem para ser o Édipo. Ele só vai ser Édipo em Coluna depois quando velho. Eu sinto que tem uma coisa na velhice que é uma surpresa. Sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente fica mais atilada, fica mais... compreende melhor as coisas. É uma experiência que eu acho que é boa, é insubstituível. Não tem como, de repente, você, com 30 anos, com 40 anos, você ter o conhecimento o conhecimento que você tem com 80, 90. Não tem como, né? E a gente aprende muito mesmo com mais jovens, né? A gente aprende. Eu convivo muito com minhas sobrinhas netas e agora estou convivendo muito com meu sobrinho bisneto. Então, levei meu sobrinho bisneto a ver uma peça de teatro para adultos, levei para ver o Oswaldo no último domingo. Foi a primeira peça de teatro adulto que o garoto viu. Eu pretendo levar ele muitas vezes ao teatro ainda. Tem uma coisa só que eu não sei se vocês sentem.
a gente perdeu muitos amigos ao longo foi perdendo ao longo da vida, né? Pessoas, como a Regina falou, que não podiam estar aqui, né? É o que eu tenho tristeza em relação a olhar para trás, é de que algumas pessoas não envelheceram com a gente. Sabe, isso eu lamento. Gente que foi muito, muito antes, né? Pessoas que deviam... Porque é bom envelhecer junto. É bom envelhecer junto. E quando você não tem as pessoas que... Por exemplo, Regina faz parte dessa... Nós perdemos agora, a Regina e eu, uma amiga que é de 50 anos. Aliás, conheceu a Regina antes de mim, até a Jacira Otaviano, que era uma jornalista. Eu a conheci há 60 anos. Pois é, você conheceu há mais tempo ainda. Então, a Jacira ainda envelheceu com a gente. Já está com 78, mas ainda tinha muita estrada, entendeu? Agora, muitas pessoas, atores... Cláudio Petralha. Cláudio Petralha também viveu. Petralha. Sabe, o Cláudio viveu bastante, infernizou bastante a vida dos amigos até o último dia, entendeu? Aí tem uma coisa de autoria também que a Regina pode falar, já que estão falando dela como dramaturga, que foi esse trabalho que o Cláudio Petralha deu principalmente a ela, embora ele tenha me colocado na jogada também, que era que escreveu um musical sobre o Corcovado, sobre o Cristo Redentor. E a Regina que capitaneou e me escreveu, na verdade. Eu dei uns peperecos lá no meio. As músicas dele para esse musical, o Corcovado, são simplesmente deslumbrantes. São. A dificuldade que nós tivemos, o Oswaldo e eu, foi que ele já tinha um roteiro. Inclusive, ele já tinha escrito a maior parte das músicas. E eu e o Oswaldo ficamos de colocar a parte falada. Eu gostei muito do trabalho. O Oswaldo não gosta tanto, mas eu gostei muito. É muito difícil o trabalho, essa dificuldade que a Regina falou, porque ele tinha uma estrutura e as músicas, algumas já tinham letras já acabadíssimas. E as letras, num musical, elas induzem a ação. Então, não tem muito o que um autor, no caso a Regina e eu estava de coadjuvante ali, pudéssemos fazer. Então, estava tudo na cabeça do Cláudio, né? E eu lembro que o Adhemar Guerra dizia sempre para gente que chegava para ele, estou com uma ideia para escrever uma peça, você senta e escreve. Todo autor é muito bom para falar de suas peças, de seus projetos. Vocês são preguiçosos. O Chico ouviu isso muitas vezes, o Chico de Assis. E eu ouvi muitas vezes também. Estou com uma ideia, Adhemar. Ideia todo mundo tem. E essa frase ficou na minha cabeça, até numa peça que eu escrevi, tem um personagem que fala assim, ideia todo mundo tem. Transformar ideia em prática, isso aí é o tormento, né, de toda pessoa, de um artista, de um escritor, de um compositor, enfim. E o Cláudio ele fez o musical. Porque ele precisava, ele tinha umas informações que eram históricas, aí valeu o trabalho todo da Regina, a pesquisa toda que a Regina também fez, mais do que eu realmente fui coadjuvante, mas não dava para interferir, porque a peça, eu acredito em trabalho autoral, a Gabriela é autora também, e ela pode dizer isso. Essa coisa de escrever 2 ou 3 não existe. Não existe. Sempre acaba sendo um que escreve. No máximo, 2 em parceria, vai. Quando um faz uma coisa e o outro faz outra, quando as tarefas são divididas. Eu não acredito em certas... Não acredito. Talvez tenha alguma que me desminta. Obra coletiva. Nós dois conseguimos fazer isso. Tem trechos ali que são seus totais, e tem trechos que são meus. Total. Então, a gente até que conseguiu. Eu sei que é muito difícil. Foi muito difícil. Além do mais, o Cláudio era exigente demais, e quando terminava tudo, ele dizia, está ótimo e tal. Daí, há 5 dias, ele me telefonava, olha, vamos mudar aquela cena, porque não sei o quê. Eu não sei quantas vezes eu modifiquei aquilo, até que um dia eu dei uns berros com ele, falei, não modifico mais nada. Eu acho que eu fiz 10 versões.
Até que eu falei, chega, não modifico nada mais. Mas eu acho que a gente conseguiu. Eu gosto do trabalho. Mas é isso que você falou. Se você, conhecendo você, Mas eu cinema leio é e identifico o teatro, que você eu acho. escreveu, tal, porque eu acho que o estilo de cada um fica presente, entendeu? Mas é isso, o Cláudio tinha. A obra era do Cláudio, é como eu digo em algumas parcerias que eu fiz, não vou falar muito, porque não sou eu em questão aqui, mas de trabalho, por exemplo, é a Revista do Enfio, que todo mundo fala. Ah, a Revista do Enfio, de Enfio e Oswaldo Mendes. Não, de Adhemar Guerra, Enfio e Oswaldo Mendes, porque a ideia, o Adhemar tinha a ideia do espetáculo. Então, tanto o Enfio quanto o Oswaldo, nós entramos na pergunta assim, o Adhemar falava assim, preciso de uma cena tal, para me dizer tal coisa. Eu escrevia, o Cláudio Petralha entrava também compondo a gente compunha junto, Cláudio e eu, às vezes até no escritório da Ruth Escobar, lá do Teatro Ruth Escobar, o Adhemar estava lá no ensaio, chamava de, olha, nessa cena aqui precisa de uma música assim, 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 para me dizer essas coisas aqui que eu quero. E eu lembro muito bem de uma música que eu fiz com o Cláudio no escritório da Ruth. A gente foi para lá, eu falava assim, escreve aí. E o Cláudio, eu rascunhei uma letra, e o Cláudio, em cima daquilo, foi fazendo, daí a gente modificou ali. Então, é um autor, eu digo que ali tem um autor, que é o Adhemar. Os outros são colaboradores. Como eu acho que no caso do Redentor, embora a Regina escreveu, acho que 80%, 90% do texto, 90%, tem um autor que é o Cláudio. O Cláudio pensou aquilo. Pensou a ideia do Redentor. Ele queria homenagear. E o Cláudio tinha uma visão muito religiosa do Redentor. Embora a Regina também seja uma mulher de fé, ela não tem essa religiosidade que o Cláudio tinha. O Cláudio tinha uma coisa assim, meio um apego quase de carola, né, Regina, em relação ao Cristo Redentor. Coisa que você não tinha, então era impossível você trabalhar, lidar com isso. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu estava andando na praia um dia e tinha uma senhora que eu conhecia lá, bem de idade já, ela devia ter uns 80 anos, e ela me chamou assim, Regina, vem cá. Aí ela estava tomando uma caipirinha, senta aí, toma uma caipirinha comigo e tal. Eu comecei a tomar e ela falou assim para mim, eu vou te contar uma coisa, mas você não pode contar para ninguém isso. Eu falei, tá bom. Eu não tinha nenhuma intimidade com ela. De repente, ela me diz isso. Aí ela disse assim, eu falei, tá bom, não conto. Ela falou, estou namorando o Aguinaldo Raiol. Eu falei, como é que é? Estou namorando o Aguinaldo Raiol. Aí eu fiquei sem saber o que dizer, né? E falei, que bom, né? Ela falou, eu conheci ele em uma viagem de navio que eu fiz e no final do show ele me jogou uma rosa. Aí eu fui falar com ele e a gente começou o namoro. E agora a gente conversa muito e tal, eu sempre vou nos shows dele e nós estamos noivos. Eu, ó, não sabia mais o que falar, o que dizer e tal. Me despedi dela, tomei a caipirinha, fui-me embora e falei assim, isso é uma peça de teatro. E aí eu cheguei em casa e escrevi a peça direto. E ela foi feita na Casa de Comédia, não foi, Regina? Pela direção da Ernê, eu lembro de ter assistido. Foi. O Zé Renato gostou muito da peça e fez, quando ele era diretor do Teatro dos Arcos, lá, ele fez uma leitura de peça lá e a direção foi da Ernê. Eu lembro de ter tinha o RG também, né? Tinham vários espetáculos ali, né? O Monstro de Pirataraca. Fez
a noiva do Aguinaldo foi uma radioatriz bem antiga. Os meus 91 anos, de vez em quando, estão me dando uns brancos. Como é que ela chamava, meu Deus? Daisy... Daisy Lúcide? Não, bem mais velha que a Daisy Lúcide. Era uma radioatriz, que, aliás, eram duas irmãs, Daisy e... Ô, Oswaldo, você não lembra? Não lembro, Regina. Minha memória é pior que a sua. Esqueci o nome dela, mas ela fez muito bem. Ela já estava bem velhinha. Mas é isso aí, a noiva do Aguinaldo, duas mulheres só. Agora, eu queria contar para vocês de uma outra peça que eu escrevi sobre a Flor Bela Espanca. Aí, montes de personagens, etc. E a Flor Bela foi selecionada entre 12 peças para leituras no Banco do Brasil, lá do Rio de Janeiro, um concurso que eles fizeram lá. E houve uma leitura lá no Rio, e eu não gostei muito, não. Um desses diretores bem jovens lá do Rio tinha coisas boas, mas não sei, ficou meio pop, assim. Mas, de todo jeito, para mim, que não estou acostumada a ver minhas peças serem nem montadas, nem lidas, etc., acabou sendo bom. Mas a história da Flor Bela Espanca, quase todos os críticos acham que ela se suicidou, né? Na minha peça, isso não é verdade. Sinceramente, eu não acredito que ela tenha se suicidado. Ela se suicidou no dia do aniversário dela. Ela ia receber uma amiga que ela gostava muito. Ela mandou a governanta dela abrir os salões. Ela era casada com um médico. Mandou abrir a sala de visitas, colocar flores. Ela estava feliz da vida. Eu acho mais que pode ter sido um acidente. E ela tem uma história trágica para caramba. Quer dizer, foi uma das primeiras feministas de Portugal. Acho que ela nem sabia o que era isso, mas ela era uma feminista radical, casou várias vezes, se divorciou várias vezes, do que em Portugal, na época dela, ela morreu em 1930. Nessa época era uma coisa, divórcio era uma coisa absurda, ninguém falava. O corpo dela, o traslado do corpo dela, levou 20 e tantos anos para poder ser feito. Ela morreu em uma cidade do norte e os amigos queriam transportar os despojos dela para a cidade onde ela nasceu. E a Igreja Católica não deixava, porque achava que tinha sido uma suicida. Levou 20 e tantos anos. Uma estátua que fizeram dela em Évora tiveram que levantar essa estátua à noite para ninguém ver, porque os conservadores da cidade não queriam nem ouvir falar
numa estátua para Flor Bela Espanca. E eu conhecia a Flor Bela Espanca também quando eu tinha uns 16 anos. Ninguém aqui no Brasil sabia dela e tal. Eu tinha um tio que tinha estudado em Coimbra e só me dava livros portugueses, etc. Eu fiquei conhecendo ela e foi uma paixão enorme. Eu acho ela bárbara. E aí eu resolvi escrever essa história aí. E aconteceu comigo, vocês podem acreditar ou não, acho que o Oswaldo sabe dessa história. Eu comecei a escrever a peça e depois larguei, achei que estava difícil, etc. E eu tenho uma fotografia dela aqui em pano, aqui no meu escritório. E teve um dia de manhã cedo que eu entrei no escritório, senti um perfume assim, fortíssimo. Ué, eu não botei perfume nenhum aqui, chamei minha empregada e falei, você passou alguma coisa no chão com perfume aqui? Ela falou, não, eu nem entrei aqui hoje. Eu falei, mas você está sentindo perfume? Ela falou, estou sentindo um perfume forte. Não é a senhora? Eu falei, não, eu não passei perfume hoje. E daí eu comecei a procurar. Dei uma cheirada no retrato da Flor Bela e quem estava cheirando era o retrato dela, emitindo um perfume muito forte. O Oswaldo e outros amigos vinham almoçar esse dia aqui, era um sábado. Você lembra disso, Oswaldo? Lembra, agora você está contando, está me Eu falei contando. assim, olha, eu vou contar para eles essa história, mas eles vão dizer que eu bebi. Então, você é responsável, você vai ser a minha... você vai ser testemunha de que você também sentiu esse perfume aqui. Realmente, todo mundo riu, ninguém acreditou, etc. E tal. Só que o que eu estou contando para vocês é absolutamente verídico. E aí eu falei assim, eu acho que ela quer que eu acabe a peça. E acabei a peça. Acabei a peça por causa do perfume dela. Bom, eu acredito plenamente que ela queria que eu acabasse a peça. Só que aí eu falei, solta um perfumezinho aí para ver se alguém monta a peça. Não veio mais perfume nenhum. De todo jeito, a peça está aí e eu gosto da peça. Muito O legal. bom do teatro e o bom da literatura, Regina, que vence o tempo. É que o tempo, sei lá, daqui a várias gerações, alguém vai encontrar esse texto, vai se identificar e vai fazer. Eu acredito nessa coisa do teatro, nessa força do teatro, né? Que o teatro, de repente, sei lá, a gente renasce por ele, né? E você teve também E Agora o que eu faço com Pernil, naquele projeto Senta que lá vem comédia, não foi, Regina? Não ouvi o que você falou. E Agora o que eu faço com Pernil, ele foi apresentado naquele projeto Senta que lá vem comédia, não foi? Ah, foi. Com a Rosa, o Cláudio Cavalcante não pôde vir do Rio, então foi o Serra, Serra. Luiz Serra. Foi muito engraçado o que o Serra fez. O Serra fez diferente completamente do que o Cláudio Cavalcante e do que o Mauro, porque quando a Rosa foi remontar a peça, o Cláudio Cavalcante não pôde, e o Mauro Mendonça que fez. Os três fizeram muito bem, fizeram otimamente bem. O Serra fez diferente completamente. Fez mais para comédias escrachadas, sabe? Mas fez muito bem também. Quando eu li seu texto, né, assim, quando você me mandou e eu li,
pelas suas postagens, assim, né, pela sua postura, sempre imaginei que fosse vir uma paulada, sabe? Aqueles textos bem que a gente fez aí da década de 70, né? O Guarnieri e tal, e de repente eu vejo uma comédia. Falei, nossa, né? Não é nada daquilo que eu pensava, né? Você vem e me quebrou assim, né? Eu falei, nossa, é uma comédia pastelão e tal, quer dizer, isso foi muito legal, né? Porque não imaginava que... Eu não consigo escrever. A única coisa que eu escrevi que não é comédia é a Flor Bela. Todas as outras têm um quê de comédia. Eu não consigo escrever nada sério, mesmo algumas crônicas, etc. Eu começo sério e, de repente, eu faço uma piada. Eu não consigo ser séria até o final. E eu achei maravilhoso isso, né? E em outros textos também. Seria bacana, né? Se você pudesse contar um pouquinho a sinopse, né? Eu vou mandar para o pessoal, do Pernil e o Santo Expedito, Me Ajude, Santo Expedito. Né? Acho que seria bem bacana falar um pouquinho a respeito. Esses não, o Santo Expedito não foi montado. Os montados quais que foram? Foram o Pernil, Gente, acabamos de falar dele agora. A leitura de peça foi a Flor Bela, foi a noiva do Aguinaldo. Acho que só. E a primeira peça que eu fiz, que o Afonso Gentil montou, chamava Lugar de Padre. Eu não gosto muito dessa peça, não. Eu escrevi essa peça, eu tinha 20 anos, 25, por aí. Não, eu acho que ela é superada. É um texto nem me lembro direito como é que ele é. Eu queria saber também sobre as datas, Regina. Qual foi o período que você escreveu assim, cada peça? Qual que foi a primeira, a segunda, a terceira, se você lembrar, claro. A noiva do Aguinaldo, acho que eu escrevi na década de 90. O que eu faço com o Pernil é bem antiga. Eu escrevi, acho que na década de 70. Essa última, As Duas Noras, é mais recente. As Duas Noras, acho que eu escrevi faz uns... Quer dizer, adaptei o conto há uns 4 anos, por aí. E o Santo Expedito? O Santo Expedito você reescreveu atualmente, né? Eu lembro que você me mandou uma versão. Não pegue essa que eu vou reescrever, porque acho que na primeira eu falava mal do SUS, não é? Não é uma coisa assim? Na primeira eu falava sobre a espera de SUS, e hoje não é mais assim, né? Eu acho os títulos dessas peças deliciosos. Eu sou ruim para colocar título, tenho dificuldade, e eu acho uma delícia. Ela fica bom de falar. Sabe? Tipo assim, você já viu Chora Cavaquinho? É fácil. Estou muito curiosa para conhecer seus textos que eu não conheço, Regina. Estou muito curiosa. Eu fiquei com muita vontade, pelo jeito que você conta, dá muita vontade de conhecer. Que bom. E eu fico muito contente, viu, de você, Júlio, ter pensado nessa autora quase inédita. Estou louca eu quero ler e quero ver se a Maria Pompeu e o pessoal lá do Rio se empolga também. Quem sabe não se monta lá no Rio. Eu acho que dá. Ótima. Acho ela bárbara.
Mas, nossa, estou super feliz aí. Pensar numa publicação, viu, Regina? Você tem tantas É, coisas bacanas aí. Ah, queria que você falasse do seu livro também, Mulheres Jornalistas, e que você foi ghostwriter da Ofélia Anunciato, que não foi gravado. Acho que seria Mulheres bacana. jornalistas, aconteceu a seguinte coisa: eu estava ouvindo rádio e comecei a ouvir uma repórter correndo atrás da polícia que estava correndo atrás de bandidos. E eu comecei a pensar assim, no meu tempo, no tempo que eu comecei, isso poderia ser, era impraticável. Não tinha como alguém mandar uma repórter fazer um trabalho perigoso. Lembro que me mandaram fazer uma vez um trabalho perigoso, era uma greve de ônibus na Praça da Sé. O cara que mandou não gostava de jornalista que tinha diploma de faculdade de jornalismo. Então, foi uma espécie de vingança. Vou mandar a menina aí para ela se estrepar. E o meu chefe, que era o Hermínio Saqueta, ficou apavorado de eu ter ido fazer um trabalho perigoso, entre aspas. E aí eu disse assim, nossa, eu preciso contar a história das mulheres jornalistas daquela época. Quando eu comecei, tinha 30 mulheres jornalistas aqui em São Paulo, só. Hoje em dia, pelo Sindicato dos Jornalistas, as mulheres são 61%. E naquele tempo tinha 30 mulheres só. Eu falei, eu vou contar a história dessas 30 mulheres. Foi muito difícil, porque a maior parte já tinha morrido, os arquivos de jornal não guardam muita coisa daqueles tempos antigos, eu tive que procurar parentes, etc. E, afinal, eu ampliei para a década de 60, que foi quando as mulheres começaram a assumir cargos de chefia. Então, acabaram sendo 72 mulheres. E fiquei procurando editor, não achava, e, afinal, a imprensa oficial resolveu publicar. E, graças a Deus, foi um livro que teve bastante repercussão e conta a história dessas mulheres. A maior parte foi trabalhar, a grande parte foi trabalhar porque ou ficaram viúvas ou se separaram e ficaram com crianças para cuidar. E foram ser jornalistas porque tinham uma formação boa, porque escreviam bem, conheciam regras de português, traduziam bem, etc. A maior parte delas. Outras começaram, outras porque saíram das escolas de comunicação, que eram pouquíssimas naquela altura também. E daí eu resgatei a vida dessas mulheres, que eu acho que foram importantes, que eram feministas sem saber que eram, e que abriram caminho para as outras, né? Abriram um caminho para todas as outras que vieram. Você é membro da Academia Paulista de Jornalismo, né? Cadeira 33. E você foi jurada da Miss São Paulo, de Miss São Paulo, de 1963. Isso. Nossa, jurado do Troféu Imprensa também, de 67, 68, 70. Que mais? Deixa eu ver. Isso aí. Nem eu me lembro disso aí. É no Museu da TV. Ah, Museu sim. da TV. Bom, então vamos fechar. Gabi, Bernardes, querem falar mais alguma coisa? Regina? não, foi um prazer conhecer a Regina, não conhecia.
e saber toda essa luta, essa batalha que ela teve aí no meio ambiente, principalmente, no jornal e no teatro, né? E talvez, o Júlio estava falando de uma edição de um livro, talvez a Giostre se interesse, porque a Giostre ela sempre pega coisas inéditas, né? Eles publicaram a minha peça, o que eu faço com o pernil. Isso. Talvez eles se interessem, sim. Fazer uma obra completa aí. Eu nunca sentei com você, Regina, para bater papo. E eu acho que deve ser uma delícia. Imagina. O seu jeito... esse seu jeito Vamos ter tempo de falar muito Corre ligado. Que a velha é louca. Corre que a velha é louca. Eu estou com medo agora de levar chicotada na cara. Muito legal. Então, obrigado, Regina. Obrigada a você, viu? Está me dando uma alegria muito grande. Quem acha que vive se perdendo, por isso agora eu vou me defendendo da dor tão cruel desta saudade que por infelicidade meu pobre peito invade. Por isso agora lá na penha vou mandar